isso nós te agradecemos. Amém. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para a vida de cada irmão aqui presente. O Senhor falou comigo. Eu vou apenas retransmitir aquilo que o Senhor falou ao meu coração, ao coração de cada irmão. Amém. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Atos dos Apóstolos 7. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 54. Amém? Vocês encontraram? Que diz assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos, e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Vou repetir. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Amém? Pode tomar os assentos. Nós vemos no livro dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, a igreja crescendo e se multiplicando. E a igreja, ela cresce em números, a igreja cresce na graça, a igreja cresce no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por causa desse crescimento expansivo da igreja em números, ela começa a incomodar muito os líderes fariseus. E de todas as formas eles tentam acabar com a igreja de Cristo aqui na terra. E Estevão, este homem aqui cheio de fé do Espírito Santo, ele é designado pela igreja do Senhor para poder servir às mesas. Um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, um homem que temia ao Senhor. Ele foi escolhido e levantado pelos seus irmãos para poder servir às mesas, porque não era lícito os apóstolos fazerem tal coisa, porque os apóstolos de Cristo, eles tinham um propósito de pregar a palavra e orar ao Senhor. Então eles tinham que levantar homens cheios do Espírito Santo, que davam um bom testemunho para servir às mesas. E eles escolheram 7 homens, e Estevão era um homem desses, que foi designado a servir às mesas, servir como um diácono da casa do Senhor. E ele, através de Estevão, o Senhor fazia sinais e maravilhas. Através da vida de Estevão, milagres aconteciam, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E por ele ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele começou a incomodar. Assim como a igreja começou a incomodar por causa da sua expansão em números, Estevão, pela sua atitude, pelas suas ações, pelo seu temor ao Senhor, pela sua obediência ao Senhor, pelo seu chamado, ele também começa a incomodar os líderes religiosos.
E no capítulo de número 7, Estevão, ele vai trazer uma pregação fantástica. Ele vai trazer uma mensagem falando de Abraão, falando de Moisés, falando dos servos do Senhor, até a vinda de Cristo. Estevão, ele vai pregando, e ele vai falar que Jesus, esse era o Messias, esse era o Cristo que vinha da parte de Deus. Eles haviam rejeitado. Ele era o Messias, a qual todos eles estavam aguardando. E eles rangeram os dentes de raiva de Estevão. Quando eles ouviram essa mensagem, essa palavra, eles ficaram furiosos. E eles arrastaram Estevão para fora da cidade. Eles pegaram pedras e iam jogar em Estevão para apedrejá-lo. Agora imagina só, pense você, cada um de nós, pense em sofrer toda aquela agonia que ele estava sofrendo naquele momento, na injustiça, na tortura, ser vítima de todo esse ódio, raiva e agressão e selvageria. Imagina só, e ainda assim orar pelos seus agressores. E naquele momento que ele ora pelos seus agressores, ele eleva os seus olhos para cima e vê os céus abertos, e vê a glória de Deus, e vê Jesus em pé, olhando para ele. E a Bíblia vai falar que naquele exato momento, enquanto ele estava sendo apedrejado, ele orava. Ele clamava pelos seus algozes, pelos seus agressores, pelos seus torturadores. E isso é algo tremendo. Mas como que ele conseguiu fazer isso? Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. E além de ser cheio do Espírito Santo, ele olhou para onde? Para os céus. Ele não atentou a sua atenção para aquilo que estava ali acontecendo com ele naquele exato momento. Mas como foi lido aqui no Salmo 121, ele elevou seus olhos para o monte. E de onde vinha o seu socorro? O socorro dele vinha do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele lembrou desses versos profundos. E o único recurso que ele tinha era olhar para o alto. Enquanto ele estava sendo apedrejado, ele orava, ele clamava. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Nos momentos difíceis das nossas vidas, que nós passamos, por muitas vezes nós somos apedrejados, nós somos caluniados, a vida nos pega tantas peças, né? Tantas adversidades e luta. Mas é nesses momentos de dificuldade que vai mostrar se nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, e em meio às pedradas que nós estamos sofrendo, se nós iremos realmente dobrar o nosso joelho e falar: Pai, me ajuda e me socorre nesse momento que eu estou passando. Nós temos que olhar para o Senhor, não olhar para a situação em si que nós estejamos passando. Porque por muitas vezes nós olhamos e não confiamos na palavra que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. Nós fixamos a nossa atenção na dificuldade, naquele momento, e não para o Senhor. E sabendo que o Senhor tem um propósito para aquilo que está acontecendo sobre as nossas vidas. É nesse momento que nós temos que parar e olhar para o Senhor e pedir ajuda e socorro. Quando nós vemos na palavra do Senhor, nós vemos inúmeras vezes, inúmeras passagens, que vai falar de pessoas que fixaram os seus olhos no Senhor e venceram. Mas também vai mostrar pessoas que tiraram totalmente o seu foco, a sua atenção e o seu olhar do Senhor, e começou a olhar para o momento, para a ocasião, para aquela circunstância, e eles foram derrotados. Quando o Senhor criou o primeiro casal, Adão e Eva, a ordenança que o Senhor havia mandado foi: de toda árvore vocês podem comer,
menos daquela do conhecimento do bem e do mal. E todos nós sabemos dessa passagem, que Satanás, através da serpente, engana Eva, seduzindo ela a olhar para onde? A olhar para aquela árvore. E ela foi atraída, ela viu que era desejosa aos seus olhos. E o que ela fez, irmãos? Não confiou na palavra do Senhor que tinha dito: se vocês comer daquela árvore, daquele fruto, certamente vocês morrerão. Mas ela não se atentou, ela não deu ouvidos à voz do Senhor. E o que ela fez? Ela comeu daquele fruto e ainda deu para o seu marido, para Adão. E nós conseguimos ver hoje, a consequência e a gravidade daquilo que eles cometeram, porque não se atentaram, não fixaram o seu olhar, o seu coração, os seus pensamentos para a palavra que o Senhor tinha liberado sobre a vida deles. Eles não confiaram na palavra, não acreditaram, e a consequência estamos vivendo até os dias de hoje. Quando nós vemos na história de Abraão e Ló, quando seus dois pastores começaram a brigar, a contender, Abraão olha para Ló e fala assim: o seu sobrinho, não é lícito nós estarmos juntos, porque os nossos pastores estão brigando, vamos nos separar. Escolha um lugar para você ir, que eu vou para o outro lugar. Ló olha para as campinas do Jordão, ele olha aquele lugar tão belo, tão bonito. A Bíblia vai falar que parecia o jardim do Éden, então ele era muito belo, bonito aos olhos. E sem a direção de Deus, ele vai para lá. E mal sabia ele aonde aquele caminho estava levando ele, que era para a cidade de Sodoma e Gomorra. E todos nós sabemos o que o Senhor fez com aquela cidade. O Senhor a destruiu por completo, por causa da sua perversidade, pela sua malignidade. Mas só que Abraão não. Ele confiou na palavra que o Senhor havia liberado para ele, e ele foi para o deserto. Ele foi para o deserto, um lugar de escassez, um lugar que ele ia olhar e falar assim: nossa, não é agradável aos meus olhos, mas se o Senhor me direcionou para lá, eu vou ir, porque Ele falou para mim, então eu vou confiar na sua palavra. É isso que nós temos que fazer, é fixar os nossos olhos, a nossa atenção na palavra do Senhor, porque por muitas vezes o Senhor nos direciona para situações até difíceis. Senhor, é esse lugar que eu tenho que ir, é isso que eu tenho que fazer, e o Senhor está dizendo: é isso que você tem que fazer, obedeça a minha palavra, porque eu sei os meus planos que eu tenho para você, eu conheço lá na frente, eu conheço os propósitos que eu tenho para a sua vida, então obedeça, por mais difícil que seja. Não olhe para as coisas belas, que por muitas vezes são enganosas, nos engana e tira nós da direção de Deus, do foco do Senhor. Mas olhe somente para Cristo e para a sua palavra. Não façam como os Gálatas. Lá em Gálatas, no capítulo de número 3, Paulo vai dizer: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? O que os fascinou para que vocês tirarem os seus olhos da glória de Cristo? E por muitas vezes nessa vida nós tiramos os olhos da glória de Cristo e começamos a ser enfeitiçados pelas coisas desta vida, e nós somos enganados, nós ficamos fascinados por esta terra, sendo que nós temos que fazer da mesma forma que Estevão fez: olhar para o alto, olhar somente para Cristo, pois Ele é o nosso alvo que nós temos que seguir, não os bens materiais desta vida, não as coisas desta vida, irmãos, mas sim olhar somente para Cristo, porque Ele sim é o nosso socorro bem presente no momento da angústia e da dificuldade. E nós vemos diversos relatos na Bíblia. Nós vemos Eliseu com o seu servo, quando o rei da Síria queria invadir Israel, ele começava a fazer tantos planos, tantos projetos para poder invadir Israel, mas só que lá em Israel havia um homem de Deus chamado Eliseu, e todas as vezes que o rei da Síria tentava arrumar uma emboscada para poder guerrear contra Israel e prevalecer,
O próprio Deus, o Deus de Israel, falava para Eliseu qual eram as suas estratégias, e ele chegava no rei de Israel e falava: não vai por aí, não siga esse caminho, não faça isso, porque tem uma emboscada lá na sua frente, eles vão guerrear, eles vão querer vencer de nós, não faça isso. Palavra do Senhor sobre a sua vida, palavra do Senhor sobre Israel, e sempre Israel conseguia se desvencilhar. E o rei da Síria, sabendo disso, ele começa a ficar indignado e com raiva, e fala: não, alguém de nós, entre nós, está nos entregando, está contando para o rei de Israel qual é os nossos planos. E os conselheiros do rei da Síria falam assim: não, tem um homem lá chamado de Eliseu, que até aquilo que o Senhor, rei da Síria, fala no seu quarto, o Deus de Israel revela a ele. E o rei fica indignado e fala assim: não, nós temos que matar esse homem. Para nós vencermos Israel, nós temos que matar esse homem. E ele envia o seu exército para a casa de Eliseu, para a cidade onde Eliseu, o profeta, morava. E quando o servo de Eliseu, do homem de Deus, ele vê aquele exército cercando a sua casa, cercando a cidade, ele fica desesperado. E agora, o que nós iremos fazer? Olha, esse exército vai vir nos matar. E Eliseu não estava olhando para os soldados inimigos, não. Ele fala assim: ó Senhor, abra os olhos dele para que ele possa ver o exército celestial que o Senhor já preparou e nos acampou ao nosso redor para nos proteger, para guardar a nossa vida. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Às vezes é um exército inimigo, as situações é muito difícil, que a gente olha, meu Deus, não tem solução. Mas nós temos que abrir os olhos e ver algo além, aquilo que está sobre as nossas vidas, aquilo que está conosco, é maior do que aquilo que está no mundo. Creia nessa palavra. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos, para que a gente possa enxergar e ver além da situação e do momento que nós estejamos passando. É um exército inimigo que está nos cercando, nós temos sido afrontados. O inimigo tem colocado armadilha em nossos caminhos, tem levantado pessoas, ele tem falado coisas ruins aos nossos respeitos, mas só que nós temos que ver além. Não, Senhor, não tem que ver essa situação, eu não posso dar crédito àquilo que estão falando ao meu respeito, não, mas aquilo que o Senhor fala sobre mim através da Tua Palavra. É isso que nós temos que fazer. É olhar além, que o Espírito Santo de Deus possa abrir os nossos olhos espirituais hoje, para que você não venha olhar essa situação que você está passando, não, mas que nós possamos olhar além, que o Senhor está conosco, que Ele nunca vai nos abandonar, Ele sempre vai nos direcionar. Quando nós vemos o rei Josafá, quando os amalequitas, os moabitas, vieram com um grande exército invadir Israel, era uma grande multidão, uma multidão gigantesca de soldados. Ele olha para aquela situação, proclama um jejum, e ele vai recorrer a quem, irmãos? Ao Senhor. E ele começa a orar: ó Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és Tu o Deus de Israel? Em nós não tem força alguma para vencer essa tão grande multidão, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Isso é um ato de fé. Isso é um ato de confiar verdadeiramente no Senhor, sem duvidar. E meio aquele exército gigantesco cercando a cidade, Josafá entendeu: só tem um para recorrer, e é o meu Deus. Então ele não olhou para aquela grande multidão de exército que vinha contra a sua cidade, mas ele colocou seus olhos somente no Senhor. Que nós possamos fazer sempre assim, irmãos. Quer ter vitória sobre a sua vida? Olhe somente para o Senhor.
Quando nós vemos Sadraque, Mesaque e Abednego, eles olharam para a fornalha? Não. Eles não olharam para a fornalha. Estava tão quente ali que até aqueles soldados de Nabucodonosor, ao lançar eles morreram. De tão quente que estava, 7 vezes mais, mas eles não olharam para isso. Mas eles confiaram no Senhor. Eles declararam. Enquanto muitas pessoas estavam ali olhando para aquela grande estátua que Nabucodonosor mandou todos adorarem, eles não olharam para aquela estátua e nem adoraram aquela estátua, mas eles olharam somente para o Deus de Israel, a quem eles confiavam, a quem eles obedeciam. Não perca o seu foco jamais, porque se nós perdemos o foco, nós iremos sim, irmãos, dobrar os nossos joelhos e olhar para aquilo que o Senhor não quer que nós venhamos olhar. Mas em meio àquela multidão que se dobrou o seu joelho, imagine, irmão, milhares de pessoas dobrando o seu joelho em adoração a uma estátua. Aqueles 3 permaneceram de pé e elevando os seus olhos para onde, irmãos? Para o céu. Enquanto este mundo tem se dobrado, tem se curvado, tem sido enfeitiçado pelas coisas desta vida, não, irmãos, não façam da mesma forma. Enquanto muitas pessoas têm se curvado à situação, à tristeza, à solidão, à angústia, à insegurança, o medo, não faça isso, mas permaneça de pé diante do Senhor, porque Ele vai te honrar. Ele vai curar, Ele vai restaurar, Ele vai fazer milagres e maravilhas na sua vida e através da sua vida. É nesse momento que nós olhamos somente para o Senhor que o sobrenatural vem. É nesse momento. Mas é necessário que nós venhamos ter coragem e confiar somente no Senhor. Porque temos vivido uma vida tão monótona, parada, apática, na nossa vida espiritual, e por muitas vezes, nossa Senhor, parece que nada mais acontece na minha vida, sempre é o mesmo, é um dia após o outro, não tem nada. É porque está faltando aí ousadia, coragem e fé, e verdadeiramente olhar para o Senhor e viver um milagre em sua vida. Mas é necessário que você olhe somente para o Senhor, não para o homem, não para a situação, mas olhar e recorrer ao Senhor e buscar sempre a sua presença. E o que dizer de Daniel? Através de uma calúnia gigantesca, sofreu ele não olhou para a cova, onde tinha leões para devorar ele, mas ele confiou no Senhor, que o Senhor fecharia a boca dos leões e iria livrá-lo daquela situação. Então confia, creia de todo o seu coração. É tempo de nós vivermos o sobrenatural. Que o Senhor continue, que o Senhor opere o impossível sobre as nossas vidas. Mas é necessário que nós foquemos somente nele. Fixar os nossos olhos. Lá em Hebreus, no capítulo de número 3, vai dizer também para nós fixarmos os nossos pensamentos em Jesus. Não somente os nossos olhos, mas os nossos pensamentos nele. E crermos na sua palavra, e crermos na sua mensagem. Creia, irmãos. Ore por mais fé em seu coração. Ore ao Senhor. Busque ao Senhor. E possa ser que você hoje esteja não vivendo mais o sobrenatural de Deus. E é interessante porque ao preparar essa mensagem, o Senhor me deu uma frase, eu até anotei aqui. Os crentes que nós somos hoje é resultado e reflexo e fruto do crente que nós fomos ontem. Ontem eu digo no passado. O crente que nós somos hoje é reflexo, é resultado e fruto do crente que nós fomos ontem, irmãos. Da mesma forma, quando nós vamos numa academia,
o resultado não é imediato, né? Geralmente você precisa ter uma dedicação para que lá na frente você consiga ver um resultado. Você começa a ver um resultado na sua vida. Um bem-estar, faz bem para a saúde, um exercício físico. Você vai ter mais força, mais vigor. Não é assim que funciona? Da mesma forma na nossa vida espiritual. Quanto mais nós buscarmos ao Senhor, Paulo vai falar lá em Timóteo, eu não vou lembrar agora o versículo, mas ele vai falar para Timóteo: exercita-te, pois, na fé. Então a fé ela tem que ser exercitada dia após dia, para que ela venha crescer, para que ela venha aumentar sobre as nossas vidas, mas é necessário que a gente venha exercitá-la, para que ela venha ser uma fé saudável, para que ela venha ser uma fé verdadeira, genuína, uma fé que move montanhas, que crê no impossível e que anda sobre as águas. Mas é necessário que a gente venha exercitá-la todos os dias, exercitando, buscando ao Senhor, pedindo para que o Senhor venha aumentar a fé em nossos corações. E que em meio às pedradas que nós sofremos nessa vida, nós venhamos olhar somente para o Senhor e orar em meio a essa situação, porque às vezes a situação é tão difícil que a gente não tem nem força para orar. Mas o Senhor está dizendo para nós orarmos. Não olhe para a situação, mas ore, fale comigo. Tiago vai dizer, se aquele que está aflito, que ele ore. É interessante que por muitas vezes nós estamos passando por um momento difícil na nossa vida. Ô irmão, ora por mim, pastor, ora por mim, líder, ora por mim. Não, Tiago vai falar assim, que ele ore. Então pare de ficar pedindo para as pessoas orarem por você e você não orar. É importante sim nós pedirmos oração, intercessão, mas também é necessário que eu e você oramos ao Senhor. Tiago vai dizer isso, que ele ore, que ele busque, que ele clame. É você que tem que orar, irmãos. Deus está falando com alguém que eu creio nisso. Você tem que orar por essa situação. É você que tem que orar pela sua vida. Não espere dos outros aquilo que você pode fazer e buscar em Deus. Pare de depender somente dos outros e busque você ao Senhor. Porque com certeza Ele vai derramar graça sobre a sua vida, e Ele vai responder a sua oração, e você vai viver o sobrenatural e impossível de Deus, e você vai glorificar: Senhor, muito obrigado, estava difícil, mas eu venci, pois o Senhor é o meu Deus que me fortalece. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Ore somente para Cristo, porque nele nós encontramos força, e nele nós somos vitoriosos. E para finalizar, eu queria ler Filipenses, capítulo número 3, verso 10, que Paulo ele vai nos instruir dizendo assim: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. E uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo. Paulo estava dizendo assim: eu quero conhecer mais de Cristo, eu quero ser mais fortalecido em Cristo, eu quero sentir o poder da sua ressurreição, eu quero participar dos seus sofrimentos, mas é necessário que eu e você venhamos avançar, olhando somente para o nosso alvo, que é Cristo Jesus. E eu e o Mateus estávamos conversando, e através dessa palavra aqui, ele falou algo tremendo, que não tem como você caminhar para frente olhando para trás, esquecendo das coisas que para trás ficam, mas prosseguindo e andando olhando para o nosso alvo, que é Cristo. Porque com certeza nós iremos cair, se nós estamos nesse caminho reto que o Senhor determinou para nós, olhando para trás, a gente vai cair, tropeçar. Mas nós temos que sempre andar, caminhar, olhando para o nosso alvo, que é Cristo. Sempre, irmãos, não perca o seu foco, jamais.
mas somente ande olhando para o Senhor Jesus. Faça como Estevão. Olhe para o céu, que com certeza o céu se abrirá e nós iremos ver a glória de Deus. Nós iremos ver Jesus de pé, olhando para nós, honrando ali a nossa fé, honrando a nossa coragem, honrando o nosso amor que nós temos por Ele. Então olhe somente para Cristo, olhe somente para os céus. Em meio às pedradas, ore e clame ao Senhor. Amém? Esta é a palavra que o Senhor falou comigo, e eu creio que falou com cada irmão. Amém? Deus abençoe. Amém. Que não percamos o foco e que em oração venhamos buscar ao Senhor. Amém. Vamos nos direcionar ao término do culto. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Amém. Querido Deus e Pai amado, Senhor, nós te agradecemos por este culto, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu, ó Deus, de ouvirmos a Tua palavra, de recebermos, ó Deus, este alimento puro que veio dos céus, Senhor, para nos nutrir e nos dar direção. Ó Pai, que assim como, ó Deus, foi nos dito que em oração, em meio às dificuldades, nós devemos nos posicionar, que esta mensagem fique gravada, Senhor, nos nossos corações, e que no meio da angústia, da dificuldade, não venhamos olhar para a situação, mas possamos, ó Deus, olhar para Ti, para os céus, pois sabemos que é de lá que vem o nosso socorro, é de Ti que vem o nosso socorro. Então, Senhor, com olhar de fé, venhamos, ó Deus, travar os nossos olhos em Ti, ó Pai, prosseguindo para o alvo sempre, ó Deus, olhando para Ti. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos permitiu isso, e que nós venhamos continuar, Senhor, Te buscando, ó Deus, continuar, Senhor, nos dedicando, ó Deus, à busca da Tua presença, para que assim não desfaleçamos, não olhemos mais para trás, não venhamos, ó Deus, desistir da fé, mas que a nossa fé ela seja acrescentada, ela seja aumentada dia após dia, olhando somente para o Senhor, pois sabemos, ó Deus, que se há incredulidade, se há dificuldade, se clamarmos a Ti, receberemos do Teu poder, da Tua graça, receberemos de Ti, Senhor, a permissão para continuar olhando para frente, olhando para Cristo, que é o nosso alvo, ó Deus, de onde provém a nossa salvação, e que assim então nós venhamos, ó Deus, olhar, que nós venhamos fitar os nossos olhos em Ti, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha nos guardar na nossa volta para casa, Senhor, nos livra, Senhor, dos pecados intencionais, nos livra, Senhor, do mal que fica ao nosso redor, Senhor, não permita que venhamos ser tragados, ó Deus, na nossa volta para casa, nem durante o restante da semana, ó Deus, que assim o Senhor nos guarde, e como a menina dos Teus olhos, a sombra das Tuas asas, o Senhor nos proteja, ó Deus, em nome de Jesus. Sabemos que o Senhor é um Deus que nos assegura, é um Deus que nos protege, é um Deus que nos guarda, e confiamos em Ti, na Tua palavra, ó Deus, pois sabemos que até hoje o Senhor nos livrou e irá continuar nos livrando, Deus, em nome de Jesus. Senhor, assim nós te pedimos, e assim nós agradecemos, que hoje para todo sempre seja feita a Tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Graças a paz, amém? Pode se assentar. Eu pedi ao pastor a oportunidade de vir aqui agradecer ao nosso Deus, porque eu subi a escada sozinha. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, gente. É muito gratificante, porque por muito tempo, muitos deles aqui tinham que segurar na minha mão para me subir. E com a graça de Deus, eu já não dependo mais disso, né? Eu tenho tido uma melhora progressiva, e embora inclusive hoje o médico falou para mim que essa questão do meu joelho é uma coisa que possivelmente eu não volte mais como eu nasci, né? Eu ainda tenho uma dificuldade de me locomover se eu forçar muito, né? Então, se eu forçar mais do que o habitual para mim, eu já começo a sentir dor, eu já começo
a mancar, correr eu consigo pouco, mas quando eu olho para trás e eu vejo que eu usava muletas, quando eu olho para trás e eu vejo que eu sentia muita dor, que eu não dormia porque meu joelho doía demais, e por consequência disso eu tive várias lesões posteriores, eu louvo a Deus, porque Ele tem cuidado de mim. E hoje o médico falou isso para mim, se fosse um tempo atrás, eu ficaria tão triste, vinha chorando quantas vezes eu vim. Eu saía das consultas e vinha chorando, porque cada vez era um diagnóstico diferente. Mas hoje eu vim louvando ao Senhor, porque eu pensei, eu falei, o Senhor tem cuidado de mim, eu vou aonde eu quero com a graça de Deus, eu não dependo de ninguém homem, para fazer aquilo que é necessário para mim, para o meu filho, para a minha família. Com a graça de Deus, eu subo e eu desço escada agora, às vezes com um pouco de dificuldade. Talvez para uns ou outros isso seja uma coisa pequena, mas para quem não consegue fazer, isso é muito grande. Então, agradeça ao Senhor por cada detalhe que Ele cuida da sua vida. Talvez hoje você esteja bem, sentando e se levantando, mas há um tempo atrás, até para ir ao banheiro, eu necessitava de ajuda. Há um tempo atrás, eu não conseguia alguma coisa caísse no chão, Deus que me livre, meu Pai eterno, o que é isso? A caneta caía no meu trabalho, vinha 3, 4 pessoas correndo para pegar. Aquilo para mim, eu não conseguia ver como, eu não conseguia ser grata, porque aquelas pessoas queriam me ajudar. Eu só ficava limitada à minha dificuldade de abaixar. Isso é lamentável, porque a gente só enxerga o problema, a gente não enxerga quão grande é o trabalhar de Deus na vida das pessoas que estão à nossa volta. Então, essa lesão que ocorreu em 2019, que até hoje ela ainda insiste em ficar aqui, eu agora compreendo que Deus certamente tinha ali um propósito para tudo isso. Talvez o Senhor já tenha trabalhado na vida de outras pessoas que só na eternidade eu vou conseguir entender. Mas hoje eu entendo que eu passei por tudo isso, mas o Senhor esteve comigo. Eu nunca estive sozinha. E por causa disso eu agradeço. Porque mesmo que na concepção dos médicos eu não volte mais a andar como antes, eu não tenha mais a flexibilidade do joelho para esticar ou para dobrar, eu ainda não possa usar os meus saltos, né? Oh, dureza. Mas amém, Deus proverá, né? Porque se antes, para subir, eu tinha que, né? Meus amigos aqui, meus irmãos tinham que me ajudar, talvez amanhã não seja mais necessário, se assim for da vontade de Deus. Então, o que eu quero compartilhar aqui com a igreja é que a gente precisa ser grato. Um dia de cada vez, e em todos eles o nosso Pai eterno está conosco. Amém? Então eu agradeço ao meu Deus, porque Ele tem cuidado de mim. Amém? Glória a Deus. Ser grato a Deus. Viver pela fé, não por vista. É assim a vida do crente. Lutas a gente vai ter todos os dias, irmãos. Às vezes tem dias que está tudo maravilhoso e outros dias não. Mas a palavra de Deus diz que nós teríamos aflições no mundo. Então cada vez que você estiver passando por uma, aprenda a agradecer a Deus. Porque em todas essas coisas a nossa fé está sendo provada, está sendo aperfeiçoada, para que nós possamos herdar a vida eterna. Coloque-se de pé. Quero lembrar os irmãos que sexta-feira, então, agora começa a nossa jornada apocalíptica. Vai ser sexta, sábado e domingo. Então começa às 8 da noite na sexta-feira, começa às 8 da noite no sábado e começa às 18 horas no domingo. Amém? Então venham para participar. No domingo, na escola bíblica, não conversei ainda com o presbítero Carlos, com a pastora Fátima, mas eu estava pretendendo juntar todo mundo, se eles permitirem, para a gente poder falar sobre o Apocalipse, para vir perguntas e a gente trazer as respostas.
das dúvidas que se tenham por aí. Amém? Se for possível, vamos fazer assim no domingo pela manhã. Então, preparem-se para essa jornada, tem muita coisa interessante para ser dita, para ser mostrada, porque tudo está mostrando que Jesus vem aí. Amém? Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Exalte o nome dEle, porque essa é a nossa vida. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Oh, é assim a vida do cristão. A cada dia romper em fé, custe o que custar, venha o que vier. Andar por fé é o nosso lema, é a palavra de Deus. A fé é aquilo que nós esperamos, é a certeza do que nós esperamos e a prova do que nós não vemos. Jesus é real, Ele é Deus, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da tua vida e Ele está conosco na caminhada. Amém? Cada vez que a minha fé é provada, a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Declare: minhas provações não são maiores que o meu, e não vão me impedir, aleluia, vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Rompendo em fé. Declare: oh Senhor, viveremos pela fé, sempre por fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé,
Estende as suas mãos. O amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo sempre esteja sobre a nossa vida, hoje, amanhã e sempre. Diga amém. Que o Senhor os acompanhe, e espero todos aqui na sexta-feira às 20 horas.